terminariam em situação de crise mais cedo ou mais tarde, independentemente das dívidas ocultas. Porque já havia muitos estudos, internos e externos, que indicavam para o agravamento perigoso de muitos indicadores da situação económica do país, da balança comercial, do endividamento externo, do déficit público, da dívida pública, do tipo de crescimento que estava a existir, do investimento que era mais de 90% de investimento é investimento externo, um conjunto de indicadores e de dinâmicas que a economia estava tendo nos últimos 10, 15 anos, que muito provavelmente, se não fossem tomadas outro tipo de medidas, outro tipo de padrão de crescimento económico, a crise teria que acontecer. Isto para responder àquele colega da Frelimo, não sei se é da Frelimo, senão também não importa saber. Portanto, eu não coloquei apenas que a dívida oculta apareceu como o toque que mediatizou, que despoletou a situação económica do país, porque a partir daí, então, muitos outros assuntos vieram sendo tocados de forma diferente. O próprio FMI, que dizia que a situação económica de Moçambique era preocupante, mas não era grave, semanas antes tinha dito isso, quando eles sabiam exatamente que não era verdade aquilo que eles estavam a dizer. Eles sabiam perfeitamente disso. Mas, quando eu digo que a crise não é só provocada pela dívida oculta, também já disse em vários sítios que há muitos outros fatores, incluindo aqueles que você, caro amigo, referiu. O conflito, as calamidades naturais, estão lá incluídas com problemas, muitos outros problemas convergiram para que a crise tivesse despoletado naquele momento, daquela forma e com aquela gravidade. Portanto, caro colega, se ler os meus textos, agradeço que reveja a sua leitura e vai ver que eu digo isso também. Eu coloquei aqui algumas questões sobre as curvas, que algumas pessoas referiram, e me perguntaram porque é que eu não acredito. Eu gostaria... E porque é que eu sou tão pessimista, só digo mal? Quer dizer, eu gostaria muito de dizer bem. As pessoas que me conhecem bem e as pessoas que interviram não me conhecem, só me ouviram falar de mim. Não me conhecem me como pessoa. Eu sou uma pessoa otimista e sou uma pessoa positiva. E quando eu tenho dificuldades de encontrar alguma coisa dentro do atual regime, quando falo de regime não falo de partidos políticos, falo do sistema económico, do modelo económico e da forma do sistema político e a forma como se faz política. Isto é que é regime para mim. A Frelimo já mudou de regime. O regime socialista e o regime de hoje, socialista entre aspas, e o regime capitalista entre aspas hoje, são coisas completamente diferentes. A Frelimo é mesmo, e as pessoas eram a mesma. Antes discutiam, antes faziam um discurso, agora fazem um discurso completamente diferente. A Frelimo é o mesmo, não estou a discutir Frelimo, não estou a discutir partidos políticos eu aqui. Portanto, com este regime, né, a mudança é muito difícil, porque este regime possui dentro de si formas de funcionamento e de reprodução, de multiplicação, com base em certo tipo de formas de fazer política, de alianças políticas e económicas e de configuração de interesses económicos. Se aquelas reformas forem tomadas, é a própria elite que está a configurar o regime que fica prejudicada. Esse é o problema. É por isso que eu tenho muitas dificuldades em aceitar que eles próprios vão tomar medidas que vão os afetar negativamente eles próprios. Mais ainda, quando os seus poderes económicos não estão consolidados. O capitalismo mal feito moçambicano não está consolidado. Qualquer coisa pode abanar isto. É um capitalismo de 10, 15, 20 anos. Não é nada isso na formação do capitalismo. Portanto, é um modo capitalista não consolidado, não produtivo, dependente de rendas e de capital externo não gerador de grandes recursos internamente, nem de poupança. Isto não é capitalismo. Isto é servilismo e rendismo, que é a obtenção de rendas. Há um texto muito interessante sobre a economia da renda. Portanto, é por isso que eu não acredito nisso. Tanto não acredito que, sucessivamente, 10, 15 anos, pelo menos 10 anos atrás, vários estudos vêm referindo esses aspectos. E nenhuma medida foi tomada. Há quanto tempo se fala da LM? Quanto tempo se fala da EDM?
Quando se fala da TDM, há quanto tempo fala dos caminhos de ferro, etc, etc. Mesmo hoje, quais foram as medidas que foram tomadas hoje em relação à LAM, em relação às outras empresas? Mesmo essa coisa da TDM, EDM que o colega ali referiu. Muito antes da crise, já se falava nesta fusão. E por que é que não foi feita a fusão até aqui? Ele que responde deve saber melhor que eu. Eu sei, mas ele deve saber melhor que eu. Por que é que não se concretizou isso? Entretanto, pessoas ganhando dezenas de milhares de dólares estavam lá a ganhar no processo de fusão das duas empresas que não aconteceu ainda até hoje. Porquê? Porque há interesses económicos fortes lá dentro. Portanto, quanto às dívidas, o colega ali falou que outros países também têm dívida. Hoje Moçambique tem das dívidas mais altas do mundo em relação ao seu PIB. Mas não é só o problema das dívidas mais altas do mundo, das mais altas do mundo. É que Moçambique não tem capacidade de pagar as dívidas. Eu posso dever 10 e ter capacidade de pagar 10. O meu colega Lima pode dever 1 e não ter nenhuma capacidade de dever 1. Eles têm muito piores condições que eu. Porque eu pago e ele não paga. E Moçambique não tem capacidade de pagar. O déficit público, o déficit do orçamento do Estado vai continuar por muitos e longos anos. Fiquem seguros disso. O déficit da balança de pagamentos vai continuar até que, suponhamos, que o petróleo e o gás comecem a dar resultados. Porque esta é uma economia fortemente dependente de importações, historicamente, não é de agora. Portanto, pensar que o assunto é de agora, não é de agora, é um processo de longo prazo, de longa duração. E exatamente porque é um processo de longa duração, que são necessárias medidas estruturais absolutamente fundamentais e radicais, que este regime dificilmente tomará, porque afetará o próprio regime, que se assentou, como diz o Macuano, num regime que já vem de uma forma de funcionamento do capitalismo colonial, estragando o capitalismo colonial. Vão lá agora dizer que o Mosca disse que o capitalismo colonial era melhor. Que é saudosista e racista, ainda por cima. Portanto, significa que a nossa crise é uma crise muito séria, e é uma crise que pode surgir se todas as economias funcionam em ciclo. A questão é saber se nós queremos o ciclo negro ou se queremos o ciclo vermelho. E nós estamos no caminho do ciclo vermelho, ponto final. Isso não é invenção, nem é bruxaria. Eu não sou bruxo. Acho. Sr. João Mosca, vamos... Mas todos os indicadores, toda a dinâmica económica, a caixa negra da economia moçambicana indica que estamos no gráfico da curva vermelha. Muito obrigado. Fernando Lima. Eu acho que a questão do Instituto da Prisão Preventiva talvez pudesse deixar para o Baltasar Fael. De qualquer forma, acho que é qualquer coisa que se deve lidar com bastante cautela. Não é por acaso que neste momento decorrem esses julgamentos massivos para ver se libertamos as nossas prisões de milhares de moçambicanos que estão em prisão preventiva, alguns há vários anos. E também uma parte menos bonita da nossa história, em que muitas pessoas ficaram em prisão preventiva por medidas meramente de humilhação e vexatórias. De qualquer forma, e por isso mesmo o legislador rodeou a questão da prisão preventiva de várias prerrogativas para não se incorrer naquilo que foi um erro durante muitos anos, que é prender primeiro e perguntar depois. O meu caro professor Kumbane colocou-me questões que não me parecem muito difíceis de responder. Há um cantor moçambicano que, quando fica zangado, sugere que as pessoas vão para a Guiné-Bissau. Felizmente, nós aqui não estamos na Guiné-Bissau e, portanto, entram-nos todos os canais de informação externos em Moçambique. Quem quer ver BBC vê, ou Al Jazeera, ou outro canal. E esta semana, um dos debates numa das televisões externas é exatamente o número de balas, o número de granadas, o número de lança-foguetes que desapareceu num dos paióis das Forças Armadas desse país, mais
os jornais publicaram, inclusivamente, os primeiros estudos dos serviços de segurança e da Polícia de Investigação Criminal do alcance do desaparecimento desses mesmos materiais, que estão devidamente detalhados. Eu e o professor Cumbano estudámos os dois nos Estados Unidos e também sabemos da profundidade com que muitos assuntos, mesmo os assuntos de segurança e de natureza militar, são tratados no Congresso, quer na Câmara Alta, quer na Câmara Baixa. Há comitês que discutem esses assuntos. Na maior parte dos casos, esses assuntos são vazados para a imprensa e, não há muitos anos, e coincidiu com a minha estadia nos Estados Unidos, discutiu-se publicamente a questão do escândalo Irão contra, portanto, as armas e a troca de petróleo por armas com o Irão, que era um inimigo dos Estados Unidos, para fornecer armas aos contras da Nicarágua com esses mesmos dinheiros. Mais recentemente, e eventualmente custou a nomeação presidencial à senhora Clinton, a divulgação das trocas dos e-mails, ou os e-mails que foram trocados com o Departamento de Estado através de uma conta não encriptada. Portanto, nós, Moçambique, ainda estamos muito longe dos níveis de liberdade com que estes assuntos são discutidos no exterior. E, numa nota interna, desde de 1994, ou seja, a data da eleição do primeiro Parlamento multipartidário, é ciclicamente aprovada a nossa Conta Geral do Estado no Parlamento e não me parece que até hoje, ou à exceção da questão dos assuntos que estamos aqui a discutir neste momento, foi algum problema discutir-se, ou foi problema, e foi problematizado a discussão dos orçamentos no referente às alíneas das Forças de Defesa e Segurança e dos Serviços de Segurança de Estado. Finalmente, sobre a fiabilidade dos sistemas adquiridos. Eu posso fazer os meus comentários e, eventualmente, especular, não acho que estivesse a especular, sobre a fiabilidade desses mesmos equipamentos, mas as avaliações mais contundentes estão exatamente no sumário executivo. As evidências fazem parte das auditorias, não da auditoria Kroll, mas das auditorias que têm sido feitas às 3 empresas em questão e também o facto de a frota atuneira continuar imobilizada e não estar a pescar. Eu terminaria fazendo uma alusão a uma recente visita do Presidente Nyusi à empresa de transportes locais, em que ele, olhando para as carcaças dos autocarros, disse que se calhar, se aqueles autocarros estivessem na mão de privados, se calhar estavam aí a circular e a transportar pessoas e, portanto, afastar as pessoas dos my love. Talvez esses atuneiros vendidos a armadores privados já estivessem a pescar atum e não estivessem ali a servir de montra à nossa incompetência como Estado. Obrigado. Baltazar. Sim, foi-me colocada uma questão sobre garantias. Eu penso que dentro do nosso aparelho judiciário, a figura mais fraca e que tem também importância vital é, sem dúvida, o Procurador-Geral da República. Ora, neste aparelho, o procurador, o presidente do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional, eles só cessam, portanto, as suas funções por doença e outros motivos.
O único que cessa por exoneração ou por demissão é o Procurador-Geral da República. Isto já é uma fraqueza e não oferece garantias para o exercício do cargo, porque se ele pretender iniciar uma investigação contra uma determinada figura com certo poder, no dia seguinte pode estar fora, portanto, do exercício do seu cargo. Portanto, isto é falta de garantia. A outra questão é que o próprio procurador, nos termos constitucionais, presta contas ao Presidente da República. Penso que também isto, de certa medida, é problemático, embora possa ser, portanto, de certa forma, discutido. A outra questão é a possibilidade de renovação de mandato. Ora, estamos aqui a falar do Brasil, e eu avancei este exemplo. No Brasil, o procurador não renova mandato nenhum. 3 anos de exercício terminado, está fora e dá lugar a outro indivíduo. Isto também, de certa forma, dá-lhe garantia, no sentido de que não posso prestar subserviência a ninguém, porque terminado o meu mandato, eu não renovo. Em Moçambique, criam-se ainda estas possibilidades, portanto, de renovação de mandato, que de alguma forma, portanto, retiram estas garantias para o Procurador-Geral da República. Eu penso que isto são fraquezas que devem ser, portanto, retiradas, portanto, da Constituição e dar mais poder e dar mais capacidade ao Procurador de agir sem subserviência àquilo que é, portanto, o poder político ou a pessoa que ele nomeou. Portanto, o meu problema aqui não é quem nomeia, é que garantias depois dá a esse indivíduo para que ele exerça o cargo com independência e com isenção. Penso que a outra questão que foi levantada aqui tem a ver com a prisão preventiva. Eu penso que nós tivemos o relatório da Kroll há pouco tempo. A Procuradoria, durante os 90 dias que pediu para ir lendo, ir analisando o relatório, foi criando a sua convicção das pessoas que estão envolvidas neste processo. E sabe muito bem que, ou se não tomou medidas ainda ligadas a este processo, no sentido, por exemplo, de, não vou contra, exato, mas se este instituto existe na nossa legislação, é para ele ser usado. Agora, para nós, como sendo de integridade pública, ou a matéria para aplicar do Equador, que foi seguindo as investigações do processo da Lava Jato, logo que o processo que foi tornado público, portanto, o relatório da convicção, portanto, se o Ministério Público, nestes 90 dias que tem em posse o seu relatório, não age, ou então não encontrou matéria, que nós estamos a ver que existem alguns indícios no sumário executivo, ou já não vai agir mais. Portanto, essa é a nossa convicção como Centro de Integridade Pública. O outro aspecto é que está... Mas pobreza de espírito também não tem. Há pessoas que me parecem que aqui dentro... Muito obrigado. Que eu soube que era um operacional da secreta portuguesa e eu que sou fã de... Mas olha, eu acho que é gratificante. Tinham que estar aqui outras pessoas. Mas antes de entrar nos pontos específicos, queria recordar que há cerca de um ano, neste mesmo espaço, houve um evento de avaliação do primeiro ano do governo do presidente Nyusi, colega acadêmico, e distorceu as coisas que ele disse, tirou-as do contexto e de forma assintosa e pouco profissional, e de morte a ele teve que deixar este país. Eu não poderia estar neste espaço falando com a mesma pessoa e fingir que isso não aconteceu. Ok, indo aos pontos específicos. Professor Julião Cumana levantou a questão da Frelimo como dona do Estado. O meu argumento, conforme deve ter, a de libertação foi um elemento central na Constituição do Estado. Isso não é uma mera elucubração. Nos textos constitucionais, inclusive, esta questão vem lá escrita. Portanto, o que eu estou a dizer é que, nos 40 anos de construção desse Estado independente, este elemento foi central, transversal, e por esta via criou uma cultura informal no processo de construção desse Estado, em que limita
a possibilidade de dinâmicas que aconteceram durante esses 40 anos não terem a devida dignidade ou a devida receptividade no processo de construção do Estado e muitas vezes revertendo ou distorcendo a aplicação das próprias leis que esse Estado aprova. E eu vou dar um exemplo muito simples. A lei da propriedade pública diz que durante as horas normais de expediente nos espaços públicos é proibida a atividade política, partidária e religiosa. Professor Cumbane, poderia me confirmar que já não existem células do Partido Frelimo no Estado a funcionar dentro das instituições do Estado? Portanto, se sim, ok, então vou dizer que eu estou enganado. Se ainda existem, então, perguntaria, se existe um Estado que funciona e que é igual para todas as forças e para todos, por que é que a lei não é aplicada? Por que é que nas mesmas instituições públicas, por exemplo, não há espaço para os outros partidos poderem levar a cabo as suas atividades políticas com o mesmo benefício de impunidade? Então, isto e outros tantos elementos que nós podemos trazer para aqui revelam que o Estado, apesar da existência de normas formais e ter normas que deveriam ser impessoais, elas são aplicadas de forma contingente em função do objeto da sua aplicação e dão vantagem desproporcional a quem construiu esse Estado e nesses últimos 40 anos parece que não está a ter a abertura necessária para incutir suficientemente